O medo de falhar pode estar travando o teu desenvolvimento. É muito normal a gente ter medo sobre essas coisas no digital, na vida, no pessoal, etc. Mas talvez isso que esteja te sabotando, na verdade. O medo de falhar, o medo de agir realmente, tá sabotando você. E com certeza, se você chegou até esse vídeo, é porque você tá passando por essa situação. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou Laísa Chaves, trabalho com internet há 4 anos. E essas aqui são as minhas redes sociais. Se você quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, é só você me seguir na rede vizinha, que eu tô falando um pouco mais sobre isso. Nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre medo de falhar para empreendedores novos e pessoas que estão querendo iniciar no mercado digital, assim como eu, que trabalho com digital há 4 anos. Acho que dá para adaptar esse tipo de conteúdo para outras situações da nossa vida, mas o ponto que eu vou falar mais aqui é sobre empreendedores e pessoas que querem começar a empreender, principalmente na área em que eu estou, que é a área do digital. O medo de falhar, vamos dizer assim, ele realmente protege a gente. Às vezes a gente precisa realmente deles para isso acontecer. Sabe, pra gente ter um receio, manter os pés no chão, as coisas acontecerem e fluírem de boa, normal. Só que muitas vezes ele pode sabotar e ser... Sabe aquele tipo de amigo falso? Que, você parece que tá tão aqui, tá me protegendo, tá me fazendo bem, mas por trás a pessoa tá fazendo sua caveira pra todo mundo. Eu já tive amigos assim, e isso é horrível, mas... O medo de falhar é a mesma coisa. Ele parece estar beneficiando você, o seu desenvolvimento, o seu negócio, mas por trás, né, no fundo, quando você não está vendo, ele na verdade está fazendo a sua cova, realmente a cova do seu negócio. Isso se dá muito a medo de vender, medo de evoluir, medo de escalar. Eu sempre tive muito medo de escalar minhas operações, muito medo mesmo. Muito medo mesmo de escalar, de fazer algumas coisas diferentes. Às vezes a gente tá vendendo bem, tá fazendo as coisas bem, tá evoluindo bem o nosso negócio, evoluindo muito mais a nossa mente, mas chega um momento que trava, sabe? Tipo, a gente tenta evoluir, mas meio que trava. É o medo da gente falhar. Tipo, a partir daqui, eu sinto que meus pés não tocam mais no chão e eu tenho medo já de dar o próximo passo. Eu sempre tive muito medo disso também. E, caras, é muito normal sentir esse medo. Muito normal, até porque ele protege a gente de muita coisa, protege a gente de tomar atitudes precipitadas, tomar atitudes diferentes, tomar atitudes que talvez não sejam exatamente o que a gente precisava na nossa vida, mas ao mesmo tempo não é um medo saudável a longo prazo no nosso negócio. Ele realmente ajuda a gente a não tomar decisões precipitadas, mas a partir do momento que esse medo começa a ficar um pouco abusivo demais, ou seja, ele não deixa você tomar uma atitude que prejudica o seu negócio, mas ele também não te deixa tomar nenhuma atitude nenhuma. Tipo, atitude nenhuma, ele te deixa você agir, aí sim já é algo que você precisa se atentar. Porque esse medo, às vezes, tudo bem, a gente tem medo de tomar algumas atitudes arriscadas, mas medo de tomar qualquer atitude, aí também não dá. Porque ele sabota a gente. Às vezes a gente tem muito pra evoluir, mas a gente só quer ficar naquela mesmice. Eu lembro muito quando eu iniciei, muita gente fala sobre a questão de tráfego pago. Eu vou dar um exemplo aqui sobre tráfego pago. O tráfego pago é quando você investe em anúncios. Sabe aqueles anúncios patrocinados que aparecem na internet? Justamente. Aqueles anúncios foram pagos por algumas pessoas pra aparecer pra você. E muita gente investe em anúncios e aí a gente tem o costume de investir, sei lá, 10, 15 reais em anúncios por dia, 20 reais, 30 reais, 40 reais por dia. Só que a gente tá tendo resultado e a gente quer resultados maiores. Se a gente quer resultados maiores, vamos dizer assim, se você tá vendendo, vamos dizer assim, R$1.000, investindo 100 em anúncios, tá? Em anúncios. Se você investisse 200, você iria vender 2.000. Só que aí você fica com medo. Eu tenho medo de investir 200. Mas você tá investindo 100 e voltando 1.000, investindo 100 e voltando 1.000. Se você dobrasse isso, você ia ter um faturamento dobrado. E às vezes eu tenho medo de evoluir, realmente. Eu tinha muito esse medo mesmo, porque quando eu comecei a vender, eu vendi somente no orgânico. Eu iniciei somente no orgânico. Mas quando eu comecei no tráfego pago, que foi acho que uns 2 anos depois de eu iniciar, eu tinha muito medo de fazer ele. Então eu ficava com muito medo de escalar, de evoluir, de fazer as coisas realmente acontecerem, e isso me travou por completo, e travou muito meu faturamento por muito tempo, justamente porque eu não tinha coragem de tomar nenhuma atitude, não era nenhum medo de tomar uma atitude só, mas era medo de tomar qualquer atitude, e isso a longo prazo iria afundar o meu negócio. Eu vejo muitos relatos de pessoas que estavam passando por isso, tirando mais o foco assim do tráfego pago, mas alguns alunos meus, eles falam que eu iniciei com tanto medo, eu tenho muito medo de postar, eu tenho medo de estudar, eu tenho medo de dar certo, eu tenho medo de não dar certo, eu tenho medo de tanta coisa, eu tenho medo de falhar, eu tenho medo de tudo, e isso tava atrasando eles, porque aconteceu recentemente comigo, uma aluna que me mandou mensagem, ela falou que eu tô perdida sem saber que atitude tomar, o que fazer,
pra mudar a minha realidade, tipo assim, dentro do digital, porque a minha realidade no digital é que eu tô estudando, mas não tô aplicando. Eu perguntei por que você não tá aplicando? Porque tá tudo lá, o passo a passo é tudo certinho, como você fazer e já direciona pra prática. Eu não tô aplicando porque eu tô com medo de falhar. Tô com medo de não dar certo. Medo de falhar, medo de não ser o suficiente. E eu falei pra ela o seguinte: se você não tentar, aí sim que você não vai ser suficiente. Pelo menos ao meu ver. Porque se você não foi o suficiente nem pra tentar, então realmente você não vai ser suficiente pra nada. Se você pelo menos tivesse tomado a atitude de tentar, pelo menos, era uma coisa. E eu expliquei pra ela sobre a questão de como é importante a gente tomar algumas atitudes, a gente tomar as rédeas, vamos dizer assim, das coisas que a gente quer fazer. Porque a gente ficar esperando, parado, com medo de tomar qualquer tipo de atitude, não tomar atitude nenhuma, isso só vai afundar a gente mesmo. O passo a passo que eu passei pra ela, de como ela mudar isso, foi ela quebrar as grandes metas que a gente tem. Às vezes a gente fica meio paralisado com medo de falhar, porque a gente tá olhando muito alto, a gente tá olhando pra uma meta muito grande. Eu sempre tive medo de evoluir muito no digital, sempre tive medo de não conseguir evoluir muito. E uma das metas que eu tinha grande era ter uma placa de faturamento de 100 mil reais, que é essa placa aqui. Não sei se vocês já viram, mas é a minha placa da Kivify. Eu queria muito ter essa placa. Eu já tenho uma placa de 100k, mas eu queria exatamente essa. E eu tinha muito medo de não conseguir ela. Eu tinha muito medo de não conseguir, mas por quê? Eu tava olhando para o 100k, eu tava olhando para a placa de 100k. Mas eu parei de ver aquela meta como muito alta. Eu comecei a olhar para metas menores. Se eu queria a placa de 100k, eu precisava fazer primeiro 10k. Depois eu precisava fazer 20, 30, 40, 50, 60. Então eu comecei a dividir aquela meta grande em metas menores. E foi o que eu falei pra ela. Qual é a sua meta? O que que você quer? Ah, eu quero uma pulseira de 10k, eu quero bater 10k em uma plataforma, eu quero bater 10 mil reais em vendas. Eu, sim. Mas pra você bater 10 mil reais em vendas, você precisa fazer primeiro uma venda. Você precisa fazer primeiro 1.000 reais em vendas. Você precisa fazer primeiro 5 mil reais em vendas e depois você ir evoluindo. Então você quebra metas grandes pra coisas menores, vamos dizer assim. E também focar no aprendizado e não só no resultado. Você foca em aplicar o que você aprendeu. E não foca só em vender. Mas foca em aplicar primeiro o que você aprendeu. Porque acho que é muito mais, não é só sobre resultado, mas sim sobre o processo. Porque resultado a gente tem, pronto, tive resultado aqui, beleza, já vamos pro próximo. A gente não para muito tempo pra comemorar horrores por causa de um resultado. A gente sempre tá fazendo o processo e o resultado é um momento entre vários outros de processo. É tipo assim, processo, resultado. Processo, resultado. Processo, aí depois resultado. Então, o resultado é momentos espaçados da nossa vida e o processo é sempre algo contínuo. Então, a gente foca muito mais no processo do que no resultado em si. Porque a gente ficar focando só no resultado, a gente vai se cobrar muito de forma desnecessária e sem o porquê fazer isso. Mas uma das coisas que eu digo pra vocês, né, que ajudou muito essa minha aluna, que hoje em dia ela já vendeu, tá? Então fiquem tranquilos, ela já vendeu, glória a Deus, ela já vendeu. Ela foi ter procurado um direcionamento, ela me procurou pra pedir ajuda, porque eu sou a mentora dela, eu que ajudei ela nisso, mas ela precisaria de um apoio pra fazer isso. Ela procurou apoio em mim, porque eu que sou a mentora dela, mas uma das coisas que ajuda mais a gente que tá passando por essa situação é procurar apoio, realmente procurar uma mentoria, um treinamento, procurar um conhecimento mesmo, um conhecimento necessário pra vocês conseguirem entender o que vocês estão errando, o que vocês podem ou não falhar, e vocês realmente evoluírem isso, porque isso é muito importante. A gente ter um direcionamento pra algo é uma das coisas mais importantes. Isso que vai colocar a gente no resultado que a gente quer. Porque se a gente ficar deixando pra depois, ou então não tendo conhecimento correto, aí sim que a gente vai falhar. Porque sem conhecimento, a gente não consegue. Mas com conhecimento correto, adequado pra isso, a gente consegue evoluir e não falhar como a gente pensa que a gente vai fazer, realmente. Uma das coisas que me ajudou muito a fazer isso também foi buscar direcionamento, buscar pessoas, conexões, networking, aprendizados, ensinamentos, por aí dentro da internet mesmo, e até mesmo pessoas que estavam lá para me ajudar. Uma dessas pessoas, né, que me ajudou muito, na verdade, foi uma plataforma que me ajudou muito a entender melhor como escalar, como fazer as coisas, como criar novas oportunidades, assim, pra mim, pra eu escalar mais o meu negócio e não ficar presa somente aos mesmos resultados, foi investir em bons métodos de pagamento e ferramentas, na verdade. Ferramentas, um deles é o Portão 3, que eu gosto muito deles, que é uma plataforma de gateway de pagamentos para quem usa cartões de Facebook, quem já tem conta simples, para quem tem e-mail e usa muitos cartões de Facebook nas operações que tem.
Eu também tenho isso e eu uso a Portão 3, eu não uso Conta Simples, eu não me adequei muito ao estilo do Conta Simples e eu prefiro usar o Portão 3. Então, se vocês estão procurando um getter de cartões para colocar no Facebook, para vocês terem outras operações, sem ter banimento, sem ter contas bloqueadas no Facebook, diminuir muito os banimentos do Facebook de vocês, eu vou deixar o link aqui embaixo do Portão 3. Que eles são maravilhosos, eles me ajudam demais e todas as minhas operações eu confio somente nos cartões dele para colocar no Facebook. E isso que me ajuda demais, demais, demais mesmo. Desde cartões para você colocar em operações de Facebook, para você colocar assinaturas, para você gerenciar cartões também para sua equipe. E isso me ajudou muito. Vou deixar o link aqui para vocês se cadastrarem. O cadastro é 100% gratuito, é só vocês se cadastrarem lá e é somente exclusivo para quem é MEI, empreendedor, ME, CNPJ, tá? Certo? E é isso, gente. Me conta aqui embaixo o que vocês estão com medo de falhar, o porquê que vocês estão com medo de falhar e com o que vocês estão com medo de falhar. Comentem aqui que eu vou conversar com vocês, bater um papo com vocês sobre isso e contar um pouco mais das minhas experiências justamente para ajudar vocês também. É isso, muito obrigada. Se inscrevam no canal, deixem o like nesse vídeo, comentem muito para esse vídeo entregar cada vez mais para você, entregar outros vídeos que eu vou estar postando no decorrer dos dias para vocês. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo!